Pronto. Não tem a gente aqui, Lucas? Não, temos... Júlio César está aqui, Alan Uemura está aqui. Estou esperando ver se tem mais gente aqui na sala de espera. Vou me mutar, mas estou aqui, tá bom? Júlio César, nosso companheiro velho de guerra. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Eu ainda não jantei também. Muito bem, pessoal. Vamos começar então, e daí, se tiver mais gente para entrar, eles vão se juntando com a gente conforme forem entrando. Muito boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Eu vou fazer, como sempre, aqui, vou ler a apresentação do Francisco e do Lucas, que são nossos parceiros nessa série Hello Future. O Lucas Medeiros é professor, empreendedor serial e designer de serviços. Atua no desenvolvimento dos projetos que visam impacto positivo na vida das pessoas, em design thinking, processos de coaching e entretenimento. Lucas é cofundador e professor na Escola de Projetos Round Online e também cofundador da produtora de histórias imersivas ZVR, onde criou projetos para grandes marcas e artistas, entre eles a Fox Entertainment, Omelete TV, Nubank, Emicida e Carol Conká. E o Francisco Mendes é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Tecnologia Educacional pela USP-Unesp, graduado em Física pela USP, atua como professor de graduação e pós-graduação no ensino superior e também como assessor educacional de educação corporativa, educação formal básica e superior. Obrigada, Francisco e Lucas, por mais uma edição e passo para vocês a palavra para vocês conduzirem esse nosso webinar de hoje. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Francisco, né? Boa noite, quase. Boa Vocês já tarde, conseguem gente. ver minha tela? Já conseguimos sim. Deixa eu só cumprimentar o pessoal. Boa tarde, gente. Boa tarde, Carol. Obrigado mais uma vez aí. Bora, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Vamos começar? Bora. Boa tarde. Tela postos, pode ir. Então, agora eu vou deixar você ler, viu? Eu falei tanto disso que eu vou deixar você ler. Pra fugir, tá? Bom, a gente vai começar então, né? Ao invés de uma reflexão, de uma frase, hoje, de um artigo, né? Que o Francisco vem repetindo ao longo do nosso Hello Future e que não caberia melhor do que agora, né? Quando o momento é de falar sobre educação, sobre a perspectiva da família, dos pais, né? Então, vou começar lendo o artigo 205 da nossa Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua classificação para o trabalho. Então, Francisco, a gente bate tanto na tecla disso, então não é só a escola que educa? Não, pá, bora comentar, então vamos lá. Então, gente, o pessoal que estava nos acompanhando aí sabe que eu sou adepto dessa frase, né? Que eu acho que nós temos que dividir a responsabilidade, né? Ou seja, na verdade, é uma coparticipação. Lembrando que, na verdade, as escolas privadas, elas são auferidas o direito de oferecer educação, né? Mas a educação é dever do Estado e ele confere isso às escolas privadas também. Então, nós estamos pensando nesse todo. Só queria fazer um comentário, de quando eu falo direito de todos, ou seja, nós temos que garantir que todos estejam participando do processo educacional e dever do Estado e da família, ou seja, o Estado ele tem que garantir, mas a família também tem que participar. Só que eu queria chamar a atenção mais ainda do complemento, ou seja, será promovida e volta lá, Lucas, por favor. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, ou seja, nós todos temos que colaborar, nós todos temos que incentivar, nós todos temos que participar da questão da educação nacional, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É uma máxima que eu sempre falei para os meus alunos de graduação, de pós-graduação, para todos que estão do meu lado, é o seguinte: sem educação, o país não vai para frente, ou seja, nós deixamos de ser um país que nós somos e passaremos a ser um país melhor para se viver, melhor para se morar, melhor para se conviver, se e somente se nós valorizarmos a questão da educação. E aí não é só a questão da família e do Estado. Eu acho que todos, independentemente de eu ter filho em idade escolar ou não, é a questão da chamar a responsabilidade. A sociedade tem que cobrar do Estado, a sociedade tem que cobrar da família, a sociedade tem que cobrar de todos que estão em volta para que aconteça. E aí, já que a gente vai falar de família, né, Lucas? Isso aí. E lembrando que hoje, então, a gente tem uma pessoa nova para cobrar, né? Porque acabou de ser anunciado o novo ministro da Educação. Exatamente. Então, assim, como a gente conversou bastante nas últimas semanas, e aí eu vou continuar batendo na mesma tecla, né? As famílias e as instituições são mais né? Mais um agente, né? Então, são mais uma pessoa dentro, né? Ou várias pessoas dentro de um ecossistema, né? Centrado no ser humano, centrado no aluno, que é todo mundo para servir esse aluno, né? Então, acho que é um grande grande formato, né? Um grande cenário que se constrói para melhor educar esse aluno. E aí eu começo com uma questão, né? Com um questionamento que foi como eu conduzi, como eu enxerguei esse desafio, né? Então, quais parcerias são construídas no ambiente escolar, né? O ponto de partida, então, já que isso é um sistema complexo, são necessárias conexões, são necessárias parcerias para serem estabelecidas. Então, Francisco, na sua opinião, qual que são as parcerias que são construídas, né, dentro desse ambiente escolar? O que precisa existir para que a gente tenha um sistema escolar e não unicamente várias pessoas correndo cada um para um lado, sabe? Lucas, eu vou pegar da sua fala que assim, o é um sistema complexo, né? Eu gosto sempre de olhar a educação como sendo um ponto de vista de sistema complexo, né? E só para a gente lembrar que o sistema complexo é uma equação que tem diversas variáveis e vários parâmetros. E esses parâmetros ajustados eu tenho uma configuração de uma imagem, né? Vamos pensar no fractal aí. Aí o que acontece? Essas parcerias, à medida que eu mudo um parâmetro, eu estabeleço uma parceria. À medida que eu mexo com uma variável, ajusto uma variável, eu tenho um outro quadro, eu tenho outras parcerias, eu tenho como ampliar isso. E aí uma coisa que eu acho interessante é assim, a escola, qual que é a diferença da escola e do homeschooling, que a gente vai falar mais para frente, qual é a diferença da escola e de não escola, né? Ou seja, a escola tem um espaço para relacionamento, para interação social vivo. E eu não estou falando só de habilidades cognitivas, eu estou falando de habilidades socioemocionais, eu estou falando de uma relação entre os sujeitos de tal forma que cada um cresça. Então, estabelecer parceria, eu vou trabalhar com valores, eu vou trabalhar com a noção de ética, eu vou trabalhar com a noção de cidadania, eu vou conhecer os fornecedores da instituição, eu vou conhecer os prestadores de serviço, o elenco daquela instituição, eu vou conhecer a relação entre os pais, ou seja, as parcerias estabelecidas não só dentro do âmbito da escola, naquele mundo escolar, que eu estou falando de professores, equipe técnica, coordenadores, supervisores,
inspetores e alunos. Eu estou falando mais do que isso. Eu estou falando de pais, eu estou falando de fornecedores, eu estou falando de prestadores de serviço, eu estou falando de eventos educacionais, eu estou ampliando isso. Então, quando a gente fala de ambiente escolar, né, Lucas, eu acho que a gente vai além, né, simplesmente do aluno e da escola. E aí, quando a questão a gente tem que olhar, e é uma oportunidade de estar na escola, é uma oportunidade para observar a mudança que a sociedade está acontecendo. Hoje nós temos famílias com características diferentes, né? Hoje nós temos famílias, né, nós sempre tivemos, mas agora finalmente ela é reconhecida, né? Nós temos diversas famílias, nós temos diversas estruturas familiares, várias formas de interação. Diz aí, Lucas, como é que a gente trabalha com isso? É isso aí. Primeiro eu queria também complementar, né, que é muito legal quando a gente vê numa escola as famílias que se predispõem e quando essas parcerias são criadas com êxito, assim, né? Quando a gente vê pais engajados e os funcionários, quando a gente conhece os funcionários da escola, de todos os âmbitos. Então, é muito legal de ver, né, quando essas famílias, né, quando elas realmente estão interagindo. E aí, eu queria falar aqui um pouco, então, sobre essas novas realidades e essas novas estruturas familiares que o Francisco bem disse, né? A gente vem, isso acho que quase todos os aqui presentes, assim, ou quem está na sala de aula, deve estar enxergando umas mudanças, né? Principalmente quem está mais tempo na educação, nos sistemas familiares, né? Então, assim, desde pais ou mães solo, né, que é uma expressão muito recente, né, a mãe solo, o pai solo, que é aquele pai solitário, o pai que cria o filho sozinho por uma questão de separação ou até... Mas o que eu acho muito interessante é olhar para isso como a necessidade, né, como aumenta um agente nessa necessidade. Então, quando a gente fala de uma família com pais separados, muitas vezes a gente vê valores mesmo tendo que ser compartilhados. Assim. Então, valores, né, que são necessários dessas famílias, elas exigem, né, que a escola contemple valores distintos. E isso, por si só, já é um desafio que torna a questão um pouco mais complexa. Uma outra questão que eu queria apontar e que para mim é muito viva, assim, na educação regular, principalmente quando é educação infantil especificamente, é que as pessoas estão com cada vez menos filhos, né? Então, eu mesmo tenho 35 anos e não tenho filho, né? E aí a gente vê que isso é cada vez mais normal, e isso há 10, 20 anos atrás era algo muito, muito fora da curva. Então, a gente, dentro dessa pesquisa aqui da Isto de comportamento, a gente enxerga, né, que as famílias estão com cada vez menos crianças, né? Então, a gente está falando dentro de como isso impacta, né, na escola, no dia a dia educacional. Isso acaba com que muitas famílias tenham crianças que são verdadeiros tesouros, né? E aí a necessidade, assim, e são outras. E aí existe um cuidado muito maior, assim, que também é um ponto que eu chamaria atenção. E aí, Francisco? Eu vou pegar a sua fala exatamente nessa parte que você comentou sobre a questão nós temos um quadro diferente, né? Ou seja, nós temos hoje, e o que é belo na educação, e é isso que é uma coisa que me chama muita atenção e é o que me encanta trabalhar com educação, por isso que eu falo que sou apaixonado em educação, é o fato da gente ter oportunidade de apresentar, estimular a agência do aluno para que ele assuma esse protagonismo ativo e para que ele perceba a posição de cidadão dele. E perceber a posição de cidadão dele e como cidadão ativo, membro da sociedade ativo, ele reconhecer a diversidade que nós temos. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente reconhece que nós temos uma diversidade e nós percebemos que o respeito, antes de mais nada, se faz necessário e que a união, a cooperação, a colaboração é o que vai fazer uma sociedade diferente, eu acho que esses são valores, para mim, são inegáveis. Ou seja,
a questão do respeito, a questão da empatia. Eu gosto muito de tentar provocar, né? Ou seja, estimular essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro, né? E mais do que isso, é reconhecer que eu sozinho não ajo, eu sozinho não faço uma sociedade. A prova disso nós estamos vivendo agora, nesse momento pandêmico, né? Nós estamos descobrindo novas feições, nós estamos descobrindo novos hábitos, nós estamos descobrindo novas possibilidades, e nós estamos tendo a oportunidade de perceber que ou a gente age em conjunto, né? Ou realmente todo mundo afunda, ou seja, não adianta cada um correr para um lado, nós temos que equilibrar a balança. E eu acho que nesse ponto é onde eu chamo a atenção de que família e escola devem ser parceiras. Eu escrevi um artigo certa vez no LinkedIn e publiquei no LinkedIn um artigo que eu comento exatamente sobre isso, ou seja, a partir do momento que a escola se reconhece como parceira da família e traz a família para dentro, e a família reconhece a escola como parceira de ação, o filho dá mais valor, o filho respeita mais e o filho começa a perceber que o mundo ele é mais amplo. Ele começa a perceber que compartilhar conhecimento é uma forma de crescer, é uma forma de desenvolver, é uma forma de estimular cada vez mais a cidadania, as práticas positivas e assim por diante. Essa pesquisa que o Lucas trouxe aí, né, que foi publicada pelo SPEC, um resumo do censo, essa questão, isso para mim mostra claramente que hoje o mundo está mais aberto a essa diversidade. E o que nós temos que focar é isso, ou seja, contemplar isso, ou seja, verificar o que nós podemos extrair daí de positivo, né? Ou seja, nós temos todos os públicos, então vamos tratá-los de maneira, né, iguais, né? Uma outra questão também que só para complementar isso, Francisco, que eu venho acompanhado, essa é uma tendência forte, assim, as escolas, algumas escolas, né, claro, buscando ou discutindo, assim, mesmo que acho que ainda não tenha, de fato, um projeto estabelecido, assim, para eu citar como exemplo, mas uma tendência à discussão, assim, sobre, inclusive, a inclusão de alunos de diferenças classes sociais e até Perfeito. acompanhado também a questão racial e isso tudo vem sendo discutido muito nas escolas, né? Porque realmente é um ótimo lugar para a gente observar e entender todo o cenário, né? Que depois é configurado dentro dessa questão do Brasil, né? Um retrato do que é o Brasil e as questões dos privilégios. Então, e aí, Francisco, quando começou então essa pandemia, e aí, como você estava falando, muitas escolas, muitos pais optaram em tirar os alunos, alguns alunos da escola, né? Então, muitos pais resolveram falar, não, acho que a gente vai procurar uma alternativa, porque não é isso que eu quero. E aí, um assunto assim que virou muito tendência, né? Isso apareceu muito, veio muitos pais assim perguntar o que é isso, e foi o homeschooling, né? Então, o homeschooling, que é uma prática assim já não tão nova, né? Mas que nesse momento ele veio com tudo assim como uma alternativa que muitos pais enxergaram assim diante de entender assim quase como um processo natural, principalmente no começo da pandemia, né? A gente viu isso acontecendo muito, principalmente na educação infantil, né, Francisco? Sim, e eu acho uma preocupação que talvez alguns países. Eu acho que foi engraçado ver esse movimento, porque já existia um movimento forte antes para o homeschooling, e o que a gente observou, acompanhando esses dados aí, foi que tinha algumas pessoas que eram adeptas ao homeschooling, que depois, no momento pandêmico, as pessoas repensaram, porque viram que a coisa não é tão simples assim, é simplesmente chegar, colocar a criança em casa e trabalhar, né? E o unschooling, né, ou seja, mais radical ainda, uma parte mais radical, acho que a família tem que ter uma consciência muito grande do que está fazendo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eram favoráveis ao homeschooling ou pessoas que tinham a necessidade disso, né? Que eram amigos que tinham barco e velejavam pelo mundo e acabaram contratando serviço de umas escolas estadunidenses aí que tem esse sistema, né, que permitem esse sistema. O
que acontece? Você vê que existem formas diferentes de ação. Então, as famílias que elas já são comprometidas com a parte, com o processo educacional, são preocupadas com esse processo, esse engajamento do aluno, eles percebem a necessidade da criança também estar inserida num outro ambiente. É aquilo que eu sempre falei, né? E a gente já comentou sobre o homeschooling fora, e aí eu acho que vale para os dois, tanto o homeschooling quanto o unschooling, que é a questão de, a desescolarização total me preocupa um pouco, porque as pessoas têm o hábito de pensar, a escola tem que mudar, a escola tem que mudar. Só que a questão é, primeiro tem que tentar mudar a cabeça da sociedade, tem que conscientizar a família de que não é só pela Constituição. Eu tenho que participar do processo, eu tenho que estar ativo no processo, eu tenho que entender qual que é o princípio, qual que é a minha função, meu papel ali dentro. Eu não preciso que o pai seja um pedagogo, que seja um educador formal, não. Mas eu tenho que compartilhar com o pai, eu tenho que orientar o pai qual que é o papel dele. Uma vez orientado o pai tem que apoiar as escolas, tem que abraçar as escolas. Quando os pais, muitas famílias que eu vejo, eles querem uma escola diferente. Só que eles não sabem que escola eles querem. Eles veem muito o que a mídia tem. Então, essa questão do homeschooling ou da desescolarização, né? Ou seja, da escola em casa ou da desescolarização, eu acho que é um pouco complicado, porque as pessoas esquecem que tem o fator de interação social, tem o fator de especialistas, tem o fator que as pessoas trabalham, pensam sobre isso. Então, são alguns pontos aí a se destacar, né? Você vai mostrar uma tabela, mas só para encerrar, Lucas, antes de você apresentar a tabela, você chama a atenção o seguinte: o homeschooling tem duas possibilidades. Ou a família contrata um especialista para fazer o design instrucional, design educacional, né? E ou contrata especialistas, e hoje é contemplado na lei em alguns casos específicos, né? É bom lembrar disso. E a desescolarização é uma parte mais radical, mas tem que ter um envolvimento total da família, né? Tem que ter um envolvimento total da família em todo esse processo, né? E é isso, e a família tem que estar preparada para isso. O que hoje, eu vou dar na minha opinião, eu acho que é mais complicado, né? Pode dar continuidade, Lucas. Certo. E aí, assim, Francisco, particularmente, assim, sempre tive muito interesse em entender esses movimentos, assim, sabe? Legal isso. De peito aberto, assim, para entender, porque a maior crítica desses, principalmente do pessoal do homeschooling, da desescolarização, ela sempre vem pautada, né, na falta de criatividade das escolas. Isso, inclusive, foi que gerava pela educação formal. Isso, inclusive, quando eu entrei na educação, era algo que, para mim, eu concordava muito e eu sempre criticava os modelos tradicionais, principalmente enquanto fora das escolas, assim, tomando como base a minha educação, né, as escolas pelas quais eu passei. E aí, após, né, quando a gente entra na educação, a gente vê que não é bem assim. Hoje, uma das coisas que a gente sempre discute nas nossas conversas, eu, Francisco, a Carol, é como é legal ser aluno hoje, né? Como é muito mais legal ser aluno hoje do que no tempo que a gente estava nas escolas, porque realmente eu vejo uma grande mudança, assim. E aí, eu fiz esse estudo, né? Eu já participei também de alguns workshops. Tem uma pessoa aqui no Brasil que é a Ana Tomás, né? Que ela é uma grande fervorosa, assim, adepta à descolarização. Ela fez isso há muito tempo atrás e teve, assim, ela acredita que teve um grande sucesso, assim. Os filhos dela hoje seguem carreiras artísticas muito bonitas e é muito legal. E aí, só para a gente ter um ponto, né, dessa conversa e não confundir muitas coisas, é entender que o homeschooling, então, essa escolarização dentro de casa, né? A desescolarização vem a partir desse quase um segmento, né, do homeschooling. Então, a partir do momento que eu opto em tirar o meu filho, né, da escola, isso conscientemente, tem todo um processo muito burocrático e intenso para que você consiga aprovar isso, porque como a gente leu na Constituição, isso é dever da família. Então, a família hoje, se não tem um aluno matriculado com idade escolar, ela pode sofrer uma penalização, né, do conselho tutelar, e isso é muito parecido com algumas outras, que eu não vou nem entrar agora, mas com algumas outras polêmicas, como vacinação e outras coisas mais.
E aí, então, só para a gente distinguir isso aqui, Francisco, e aí eu vou deixar depois o material, como sempre, né, para o pessoal poder ler com calma e refletir. Então, a desescolarização é esse lugar onde o mundo é a sala de aula e o aluno vai aprendendo de acordo com as experiências que vão aparecendo, as necessidades que ele vai tendo no dia a dia. Homeschooling, como você mesmo falou, Francisco, esse lugar onde ou a escola assume o papel de professor, ou ela contrata alguém para desenhar um plano, né, um design educacional, e a educação tradicional que a gente conhece e atua no mercado. É isso, Francisco. Tem alguma... Não, eu queria complementar. Eu acho que é importante salientar o seguinte. Primeiro, assim, eu quero pegar uma fala da Lorena também, que a fala da Lorena fez um comentário ali. Eu queria pegar uma fala dela e já trazer essa parte. É o seguinte, eu acho que, assim, aquilo que eu falei, né, os pais, muitas famílias, estou falando todos, reclamam de como a escola é, né, mas eles querem uma escola criativa, uma escola inovadora, uma escola mas eles não abrem mão do vestibular, eles não abrem mão dos exames, eles não abrem mão disso. Ou seja, eles querem atender a todos os santos, acender vela a todos os santos, né, sem denominar um santo só. Agora, de certa forma, eu acho que falta um pouco de orientação da família, que muitas delas, veja bem, eu não estou generalizando, né, existem famílias que pensam diferente, que agem diferente, vamos deixar claro, mas, de uma maneira geral, as famílias, elas não são especialistas, né? E o nosso país não dá muito exemplo, né? Porque você também, quando você coloca só ministro de educação, que não é especialista em educação, que nunca entrou em uma sala de educação básica, fica complicado. Mas eu não vou entrar nesse viés, né? Então, o que acontece? Ao contrário de Portugal, né? Que tem um presidente que vai dar aula, né? Mas deixa eu lá. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu trabalho com isso, por exemplo, a Lorena comentou que os pais estavam reclamando da qualidade. Quem são os pais para avaliar a qualidade? E aí, eu jogo também uma responsabilidade na escola. Eu dou assessoria a algumas instituições e eu pergunto nas instituições quanto vocês informaram os pais por que está fazendo aquela atividade. Quanto informaram o pai que a família, que a criança está fazendo uma atividade motora para desenvolver lateralidade, para desenvolver noção de espaço, ou seja, pode parecer uma brincadeira, pode parecer que não tem qualidade, mas o pai não sabe. Então, eu acho que cabe às escolas também orientar. Quanto à questão da desescolarização, e aí é importante citar, né, que a questão é LSFE. Vamos nos remeter ao quadro a Escola de Atenas do Rafael, né, o quadro do Rafael. Por exemplo, então, eu falo lá da Escola de Atenas, né, que é uma coisa... Lá também você tinha mediadores, você tinha professores, você tinha facilitadores desse processo. E esses facilitadores do processo, que hoje são chamados de professores. O que eu tenho que mudar? A escola? Tenho. Eu, Francisco, acho que, e o Lucas, tenho certeza que concorda comigo, a educação do jeito que está hoje precisa passar radicalmente por uma mudança. Eu acho. O sistema educacional brasileiro tem que ser repensado, é verdade. Mas não é desse jeito, é com enfrentamento, é. Agora, vamos voltar à Constituição. Se as pessoas, de certa forma, assumissem uma posição de que a educação é importante e cobrassem do Estado, consequentemente, cobrassem um posicionamento da valorização do profissional da educação, da valorização dos meios, de tudo isso, aí nós temos condição de começar a falar em mudança da educação. Aí nós temos condição de falar de qual que é a responsabilidade de A, B ou C, nesse processo todo, nesse mundo complexo todo, né? Então, só para falar do quadro aí, eu acho assim, tem seus pontos prós, seus pontos contra. Eu acho que quando a família ela toma uma decisão, ela tem que assumir o risco, ela tem que assumir a responsabilidade sobre esse processo. E como o Lucas bem falou, ela é responsável legal por aquela educação. Então, ele tem que assumir essa responsabilidade. O que eu acredito também é que a escola tem que fazer o papel dela. As escolas, de maneira geral. E o Estado, né, gente? Porque ali é dever do Estado e da família. E o Estado, falta também o Estado botar, reconhecer os erros, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo para a educação, né? Acho que isso aí, Francisco. E aí acho que essa tabela, ela saiu de algum lugar, né? Não foi eu que inventei tudo. Esse livro é super legal. Acho que essa revolução na educação que a gente está falando envolve o estudo de todos os formatos, né, que existem hoje de educação no mundo. Então, eu acredito muito que a forma como a gente vai ressignificar a educação passa por estudar como que
é feita a desescolarização, como é feito o homeschooling e maneiras não só diferentes, mas alternativas também. Então, deixo aqui na fonte aqui, nesse livro, que é muito legal. Tem no Kindle, não tem, infelizmente, uma impressão impressa aqui, não tem o impresso, né, que é tão bom, mas tem no Kindle e é bem legal. Esse livro é muito bom. Legal. Aí, um outro ponto, Francisco, então, que foi muito atual e discutido na quarentena, são as questões financeiras, né? Então, a gente viu famílias exigindo, alguns estados aprovando leis de desconto universal, e aí tem um outro lado dessa moeda aí, né? Que são a saúde financeira da instituição. Então, são fatores aqui que a gente pegou para discutir, nossa, muito sensíveis, né, Francisco? E eu acho que não é fácil falar sobre isso e não é unilateral, né? Então, existem vários pontos de vista e é por isso que a gente resolveu trazer essa conversa. E aí, para começar a conversa, eu achei muito legal que a Carol fez uma outra live aqui com o Monge, né, com o Dream, e aí eu vou passar o vídeo para a gente assistir, assim, que fala bem desse momento. Monge Dreamer, muito obrigada por ter encontrado um tempo para estar aqui com a gente hoje. A ideia é você compartilhar com a gente, na tua visão, algum formato, alguma técnica, alguma recomendação de como as escolas poderiam lidar com a situação de conflito entre a percepção dos pais e da escola, de como a educação está sendo entregue agora nesse tempo de Covid. Perfeito, Carol. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um tema, na realidade, bastante complexo, mas que eu acho que a gente pode começar a endereçar através de refletir juntos. Eu acho que nos dias de hoje, onde nós estamos sendo desafiados de várias formas, o grande desafio sanitário levando aos desafios econômicos e o próprio repensar da nossa dinâmica social, está nos levando, eu acho, a repensar a nossa capacidade de lidar mesmo com as nossas relações, principalmente do ponto de vista do outro. Então, eu acho que para começar a dissipar um pouco a complexidade do assunto, é importante que tanto os pais quanto as escolas comecem a achar caminhos de procurar perceber a situação pela perspectiva do outro. Então, eu não estou dizendo que só a escola deva ter a perspectiva do pai ou que só o pai tenha que ter a perspectiva da escola. É necessário que ambos os lados, e isso vale para tudo, mas especialmente dentro desse contexto de hoje, que ambos os lados comecem a desenvolver a vontade de perceber a situação pela perspectiva do outro, porque é aí que vai haver o diálogo, né? E uma das coisas que eu costumo dizer nas minhas palestras e que eu acho que é a melhor maneira de nós lidarmos com as situações, nós precisamos gostar de lidar com os desafios que se apresentam para nós, não só tentando perceber pela perspectiva alheia, mas principalmente com uma mente, com sentimentos serenos e construtivos, tentando focar na solução e não necessariamente enfatizando o problema. Então, eu acho que na hora que nós, digamos assim, usarmos, por exemplo, se esse é o caso, tivermos abertura para fazer alguma meditação, desenvolver uma boa mente, então, na hora que nós formos pensar ou refletir sobre a situação, se tivermos alguma técnica como meditação, no sentido de ter uma boa motivação e uma mente serena, com o intuito de perceber a situação pela perspectiva do outro, eu acho que aí começa, então, a abrir um canal para que a gente encontre juntos, pais e escolas, soluções que não acho que sejam soluções padrões. Eu acho que cada pai e cada escola vai ter que entender a sua realidade, como eu já falei, e eu acho que isso é essencial, com boa motivação pela perspectiva do outro e com criatividade lidar com essa situação. Muito obrigada, Monge. Então, muito legal, assim, né, de ver como ele trouxe essa mensagem, assim, achei que ele foi muito feliz, o Monge, né, como ele pôde trazer essa visão da empatia, né, e aí, falando sobre soluções empáticas e soluções criativas, né, eu queria discutir até
uma própria questão que aconteceu na minha pós-graduação, né? Que faltavam apenas 7 meses para a gente se formar e a instituição é super nova, né? A faculdade, que é uma associação sem fins lucrativos, ela é super nova, tem apenas 2 anos e meio. Eles estavam bem incomodados, assim, porque eles não poderiam dar um desconto, porque ele já estava contemplado e a faculdade não teria de onde tirar recurso. E aí foram começando a surgir as soluções dos próprios alunos, né? Então, primeiro veio uma planilha, né? Que eu até pedi autorização para eles para mostrar, que era uma planilha onde todos os cenários, assim, todas as condições dos alunos foram contempladas individualmente. Então, quem podia antecipar parcelas de mensalidades anteciparam, quem não podia teve o valor que conseguia pagar, né, sendo adequado para que essas pessoas pudessem manter não só, né, as mensalidades em dia, mas o que é mais importante, na minha opinião, sabe, a sanidade mental mesmo de uma pessoa que está com todas as dívidas em dia, que está com tudo contemplado. E aí, dessa forma, a minha classe, a gente vai conseguir se formar sem perder nenhum aluno, né? Então, isso foi uma questão, assim, que foi levada como grupo. Além disso, né, um movimento muito legal que surgiu dentro da faculdade foi a criação, né, de rifas, eventos como webinars, né, assim, foi um sarau que eles fizeram e foi muito legal de enxergar que estava todo mundo ali, sabe? Os alunos, os coordenadores, a diretora da faculdade, como lá junto na live, passando vergonha, fazendo o que conseguia fazer. E esse tipo de solução eu enxergo como muito relevante, assim, sabe? Porque são soluções que são criadas não só esperando de uma instituição, né? Esperando o posicionamento da instituição, mas vindo dos próprios alunos também, assim, das próprias famílias, num formato, assim, muito de olhar para o problema, saber que ele existe, mas e aí? O que eu posso fazer a partir disso, né, Francisco? Você tem alguma Então, ideia, alguma coisa que você viu aí legal? Eu achei que você explicou muito bem. Eu queria já até emendar aí, mais uma vez, insistir naquela questão da parceria. Eu acho que assim, esse tipo de ação é você estimular a cidadania, né? Você dar condições para que o jovem ele reconheça o papel dele, né? E comece a participar, né? Aquela questão do compartilhar e cooperar. E aí, eu acho que é importante, eu vou pegar dois comentários que foram colocados do Alan e do Denizar, que vai nesse encontro aí, nesse sentido, ou seja, que a questão das escolas, né, o Alan fala que as escolas fazem uma propaganda muito grande das atividades extracurriculares, né, mas eu informo o método de ensino, ou seja, isso é extremamente importante. Eu sempre comento com as escolas, é extremamente importante divulgar por que eu estou fazendo isso ou aquilo. Então, essa atividade que você colocou aí, que você compartilhou agora, por exemplo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trabalhando com isso e não com aquilo? Quais são as competências que eu estou trabalhando e quais são as habilidades? Quais são as habilidades cognitivas? Quais são as habilidades socioemocionais que eu estou trabalhando? Por que eu estou fazendo isso? Os passos 1, 2, 3 vão me levar a quais movimentos? Eu acho que isso é importante, porque os pais não são especialistas, né? E aí, já aproveitando essa mesma questão, colocando aí, já respondendo uma pergunta que o Denizar colocou, que eu acho importante, assim, a mudança de conscientização do papel ativo dos pais, ou seja, mudar a conscientização do pai. Eu faço com que a escola volte a se empoderar, eu faço com que os alunos acabam apoiando a escola, não tenha dúvida. Então, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que uma vez orientando as famílias, o que eu estou fazendo. Então, essa questão financeira, se eu fizer um movimento desse, e fazer exatamente como o Monge sugeriu, né? Ou seja, eu fazer uma introspecção, eu olhar e entender o todo, ou seja, eu vou olhar para dentro, vou trabalhar a partir de dentro para fora, e a partir de dentro para fora, eu vou trabalhar com educação financeira, eu vou trabalhar com a relação com a minha família, vou relação com a relação com o meio ambiente. Isso vai fazer com que eu observe o tudo, eu e o tudo. Quando a família apoia isso, quando a família entende esse processo, porque a escola explicou para ele qual é o movimento, e ele participa, o aluno começa a ver mais sentido e gerar mais significado.
E aí o aluno começa a dar mais valor e a escola ganha corpo, a escola ganha apoio. Então, juntando tudo isso, você já fala do monge, a planilha que o Lucas trouxe, o comentário que o Alan fez e o que o Denis Arco postou, eu acho que é exatamente por isso. Ou seja, a escola tem que divulgar mais o que faz, por que faz, tem que orientar como faz as coisas, fazer as pessoas saírem de dentro para fora, né? E perceber, a interagirem com o ambiente. Né? Acho que é bem por aí. Né? Mas aí fica aquela questão, né? Como é que vai mediar tudo isso, né, Lucas? É isso aí. E eu acho que essa questão do trabalho com os pais é algo também muito novo, né? Escolas de pais, a gente vê alguns movimentos, e sempre muito sutil, né, Francisco? A gente sabe que esse trabalho com os pais é uma coisa, nossa, para virar uma polêmica é muito fácil. Então, tem algumas ferramentas, né, que eu queria dividir com vocês, algumas mais conhecidas, como a comunicação não violenta, que vem se dissipando no cenário educacional muito grande, assim. Então vejo muitas escolas já hoje fazendo trabalho com os pais na questão da comunicação não violenta. Inclusive esse livro do Marshall Rosenberg, ele está sendo escrito também num formato para educadores. Eu achei muito legal isso. Um outro livro que é muito bom é Escolas que Aprendem, né, do Peter Sage, já é um pouco mais antigo, mas é muito relevante, assim, e faz parte desse assunto, né, dessa questão de, então, comunicação não violenta, resolução de conflitos. Tem um jogo também que é gamificado para a gente trabalhar essas duas questões, que é o Grok, que encontra na livraria São Paulo. Tem alguns lugares que a gente consegue encontrar. Na internet é muito fácil, se escrever Grok, comunicação não violenta, vocês encontrariam. E o Dominic Barter, que é um cara assim sensacional, eu fiz o treinamento dele, né, de CNV. Ele foi um dos discípulos lá do Marshall e ele é incrível, assim, tipo, ele ministra alguns workshops no Rio, em São Paulo, e agora acho que eu tenho um curso, se eu não me engano, eu vi um curso dele online pelo Instituto Elos, então também é uma pessoa muito legal da gente conhecer o trabalho e de alguma forma enxergar como isso pode nos auxiliar dentro da sala de aula, né? Eu queria só fazer um comentário sobre esses dois livros, né? Por exemplo, esse livro de comunicação não violenta foi um dos primeiros livros que eu tive contato aí de CNV. Eu acho que CNV é um assunto importantíssimo. Eu acho que CNV é um assunto, meditação, como o monge falou, né? Meditação, mediação e CNV são assuntos extremamente importantes para ser trabalhado não somente com os educadores, os especialistas, mas também com os pais, né? Eu acho que é importante a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas lidam com a situação. E é engraçado, Lucas, porque quando eu fui fazer o primeiro, eu fiz um workshop de CNV, né, participar de um workshop de CNV, e eu percebi que às vezes eu me pegava fazendo comunicação violenta sem saber que era comunicação violenta, né? Então você acaba se pegando sem perceber, ou seja, as pessoas fazem uma prática e não percebem, né? Aquela questão do estrutural, né? Ou seja, essas máximas estruturais, né? Então, eu acho que a gente tem que estar mais atento a essa situação. E eu acho que o mundo hoje, ela tem espaço para esse tipo de movimento, né? Desde meditação, a prática da empatia, a questão da dissipação dos valores, né? E aí o livro que você apresentou aí, que também é um livro que eu gosto muito de sugerir, e obrigado pela dica do jogo. Acabei de comprar hoje pela internet, que eu não conhecia esse jogo. Já comprei. Gostar muito, é muito bom. Eu já trabalhei com alguns pais nas escolas de pais. Então, assim, queria encerrar nossa conversa, assim, o conteúdo que a gente tinha para dividir com vocês com algumas frases aí que eu vou deixar na tela, enquanto a Carol habitualmente precisa sempre sair um pouquinho mais cedo, né? Então, essas são algumas das frases que eu coletei de alguns pais, né? Então, vai acompanhado também do material que vocês recebem sempre pós-live. Então, é isso que a gente tinha para dividir com vocês hoje. E eu queria agora abrir para as perguntas e para a gente trocar aquela ideia que a gente sempre conversa aqui pós-apresentação. Você tirou a última pergunta, Lucas? Pessoal, deixa eu só me despedir, então agradecer mais uma vez o Lucas e o Francisco e me despedir de vocês, que eu tenho que entrar num outro compromisso agora. Muito obrigada pela participação de todos.
Espero que a gente se encontre novamente em breve. E antes de sair, queria só jogar um foguinho aí e queria sugerir também, se vocês tiverem um tempinho a mais para ficar, que vocês trocassem uma ideia sobre, eu não sei se todo mundo viu o post da Uninove, a questão da demissão em massa e tal. E vocês viram isso, Lucas e Francisco? Sim. Porque eu acho que tem muito a ver, né, com isso de se colocar no lugar do outro e de conseguir respirar e reagir sempre da melhor forma possível, né? Que a gente possa se educar a reagir sempre da melhor forma possível, independente do papel que a gente está, não um contra o outro, mas um junto com o outro. Eu acho que seria uma coisa que eu gostaria de conversar se eu pudesse estar aqui com vocês, mas não vou precisar sair, então queria deixar essa sugestão. Muito obrigada, boa noite para todo mundo e a gente se vê em breve. Não vou encerrar, hein? Eu vou Fecha, é isso. somente sair da reunião. E deixar obrigado, Carol, de novo. E só te falar, você é craque nisso, né? Você joga granada e Bomba sai. Ninja! E tchau. Tchau, gente.